Como diria Fernando Pessoa, eu que me aguente comigo e com os comigos de mim. Na TFC a gente tem um conceito bem importante, que é o conceito de múltiplos selves, ou a ideia de que a nossa mente é múltipla, que a gente não tem um jeito de ser congelado, estático, que é daquele jeito, mas uma mente que é múltipla e que se ajusta e funciona de jeitos diferentes, adaptado a contextos e a motivações diferentes. E nesse vídeo é sobre isso que a gente vai falar. E fala aí, Nath, o que a gente vai falar? Uma coisa importante para a gente poder entender o conceito de múltipla mente ou de múltiplos selves é a ideia de que quando o nosso cérebro se organiza para funcionar de um jeito diferente, um eu diferente que está em operação, não é a mesma coisa só funcionando de um jeitinho diferente. Tem toda uma organização fisiológica, neurológica, de ativações de áreas cerebrais, de liberação de hormônios e de neurotransmissores que vão estar de acordo com aquele eu que está em voga. Isso quer dizer que a nossa mente muda, que o nosso cérebro muda o jeito de funcionar quando a gente está sendo fulaninho, quando a gente está sendo ciclaninho. Isso não tem nada a ver com múltiplas personalidades, não tem nada a ver com ser uma pessoa falsa, isso tem a ver com adaptação social. Quer ver? Tu vai entender comigo. Quando a gente tá num evento social, formal, a gente é uma pessoa. Quando a gente tá encontrando os nossos amigos mais íntimos na casa de alguém, numa janta informal, a gente é outra pessoa. E essa múltipla mente, esses diferentes eus, vão fazer a gente ter uma organização interna e externa que se adapta para atender aquele objetivo social. Então essa múltipla mente, ela tem essa função de nos ajudar a nos adaptar ao que está acontecendo socialmente e poder atender as necessidades de fora daquele momento ou das necessidades de dentro quando a gente vai falar de eus mais emocionais, como a gente vai falar daqui um pouquinho. Então essa nossa mente se organiza para atender essas motivações sociais, esses motivos sociais. E a partir disso a gente funciona de jeitos muito diferentes. Outro exemplo legal de a gente poder entender essa múltipla mente é que a gente quando tá, sei lá, vamos pensar que a gente tá numa cafeteria. E aí tu tá nessa cafeteria e daqui a pouco tu encontra uma pessoa que tu admira muito, que tu é, nossa, um fã. O teu jeito de se comportar, como tu vai olhar para aquela pessoa, o que tu vai sentir, os pensamentos que vão passar na tua cabeça vão de encontro de um jeito de funcionar, vai ser um eu que vai estar ativado naquele momento. Agora, se tu tá lá nesse café e daqui a pouco tu vê uma pessoa muito bonita e tu tá solteiro, né, e tá ali, né, no momento de conhecer alguém, tu vê alguém muito atraente, que tá chamando a atenção e que tá te olhando de um jeito sedutor, o nosso jeito de funcionar vai ser totalmente diferente. O que a gente vai ver naquela pessoa, sobre ela, o que a gente vai pensar sobre a gente, o nosso jeito de se relacionar com ela, o jeito de olhar, vai ser totalmente diferente porque está atrelado a um objetivo psicossocial totalmente diferente. Então essa mente múltipla, ela se adapta às necessidades sociais de jeitos muito maleáveis. E essa flexibilidade de mentalidades sociais é muito saudável e muito necessária que a gente consiga modelar isso. Senão a gente seria muito inadequado se a gente fosse exatamente igual, do mesmo jeito, em todos os contextos sociais que a gente faz parte, em todas as interações sociais com objetivos diferentes. Então essa modelagem dos nossos eus é muito saudável e muito necessária. Mas além dessa modelagem dos eus que se adapta às necessidades biopsicossociais daquele momento, a gente também vai ter uns jeitinhos um pouquinho mais cristalizados de funcionar. E aí são os eus, ou selves, que a gente vai querer investigar na terapia, que vão ser muito importantes pra gente. Não que a gente não investigue essa modelagem, essa flexibilidade de se adaptar ao ambiente, isso também é importante de investigar com o nosso cliente. Mas o que mais vai nos fazer sentido, que a gente vai querer investigar mais profundamente, são as formas de se relacionar comigo mesmo. Então, como eu me relaciono? Qual é o meu eu que aparece quando eu cometo algum erro? É um eu compassivo, que consegue entender que erros fazem parte da vida, que consegue passar por cima do erro, entender que o erro tem a ver com comportamento, não tem a ver com identidade, e que me encoraja a tentar de novo. Vamos lá, tu vai conseguir agora, se não conseguir a gente tenta de novo, pede ajuda pra alguém, vamos ver o que deu errado aqui, o que a gente precisa reparar. Será que é esse eu compassivo que aparece no momento que eu cometo um erro? Ou será que o eu que aparece quando eu cometo um erro é o eu
pesado, hostil, crítico, que fala coisas horríveis sobre mim mesma, que atrela esse erro à minha identidade de que eu sou uma pessoa que faz tudo errado, que eu sou uma pessoa que não presta, que não merece, sei lá, o amor, a atenção, o olhar das outras pessoas. Esse eu que faz esse erro parecer uma coisa, né, imperdoável e que pensa que vai dar tudo errado e que as coisas muito ruins vão acontecer comigo e que faz eu me sentir extremamente envergonhada e não tenho vontade de fazer mais nada, não sei me enfiar num buraco e não querer sair nunca mais. Então, quais são os selves que aparecem quando eu cometo erro? Qual é o meu jeito de me relacionar comigo quando a vida fica difícil? Porque a compaixão, em última instância, em primeira instância também, é exatamente isso. O jeito como a gente se relaciona com a gente mesmo quando a gente está em sofrimento, quando as coisas difíceis da vida, que fazem parte da vida, me acometem. Como me relaciono comigo? E a gente vai ver esse padrão de funcionamento muito cristalizado e muito comum nos nossos clientes, de ter esse jeito hostil, ou crítico, ou exigente, ou punitivo, essas vozes, esse jeito de me tratar, que me machuca e faz o sofrimento que já é difícil da vida ficar ainda mais difícil. Eu ficar presa dentro desses pensamentos e dessas sensações que esse lado acaba gerando em mim e muitas vezes nem conseguindo sair dessa situação de sofrimento, não, demorando muito para conseguir sair dela. E mais do que tudo, me sentindo uma pessoa péssima, né? E todos esses efeitos nocivos que esse lado vai trazer pra gente. Então, uma parte muito importante dessa ideia de uma mente múltipla é investigar essas vozes internalizadas, esse jeito de tratar a mim mesmo. De onde esse lado vem, como que ele funciona, o que faz comigo, qual é a biologia do meu corpo, né, do meu cérebro, da minha fisiologia, quando esse lado está ativado. Poder construir essa sabedoria junto com o cliente é fundamental, por ele entender por que a gente vai querer atacar, né, ou vai querer entender esse lado crítico, por que esse lado da nossa mente múltipla é tão importante. Mas além disso, quando a gente investiga o lado do self crítico, a gente também vai querer investigar um outro pedaço da mente, um outro eu que está em jogo quando o lado crítico está ativado, que é o eu criticado. Tem um eu criticando e tem um eu criticado. Então tem um lado que está falando esse monte de coisas e tem um lado que está ouvindo e acreditando nesse monte de coisas. E sentindo emoções muito específicas como vergonha, tristeza, né? Sentindo que eu sou uma decepção para o mundo, um humor mais deprimido, ansiedade. Então uma gama de emoções muito prejudiciais vão estar atreladas ao self, ao nosso pedaço de mim, né? Os comigos de mim, no meu lado que está ouvindo todas essas coisas que o nosso lado crítico está falando. Poder trabalhar isso com nossos clientes ajuda muito a fazer uma parte muito importante do trabalho de múltiplos selves, que é ter uma awareness, né? A gente poder ter consciência de como a gente funciona e ter uma diferenciação, a gente separar as coisas, diferenciar. Esse meu lado e esse meu lado estão acontecendo, eles operam assim, é assim que eles funcionam. Quando o meu lado crítico aparece, o meu lado criticado também aparece e sente essas coisas e tem vontade de fazer essas coisas, é isso que acaba gerando em mim. Então, poder identificar esses dois lados é bem importante para esse trabalho de diferenciação e depois de tolerar esse sofrimento e lidar com esse sofrimento e poder construir aí o trabalho que a gente vai querer trabalhar com os múltiplos selves, de além de trabalhar essa tolerância emocional e desconforto para poder olhar para isso, trabalhar na transformação do lugar que a gente vai dar para essa voz e de como eu vou querer integrar isso no meu self, de quem eu sou, com todos os meus eus de mim. Além disso, quando a gente trabalha esse múltiplo self, quando a gente está falando da voz crítica, ter a voz criticada, ajuda muito a ter essa diferenciação das duas partes para quando a gente vai trabalhar o self compassivo, que é essa parte, né, do nosso eu que a gente vai querer construir, fortalecer, né, dar bastante todinho para ficar bem forte, e aí poder atuar em como se relaciona com o meu lado crítico e como se relaciona com o meu lado vulnerável, o meu lado criticado. Então essa voz do self crítico vai operar de jeitos diferentes com esses lados da nossa mente, com os lados, meus múltiplos selves. A voz compassiva vai ter uma função diferente para cada um deles, vai se relacionar com cada um deles de um jeito um pouquinho diferente. Então ter essa diferenciação ajuda muito no trabalho de construção do self compassivo. Uma outra via que a gente vai trabalhar bastante os múltiplos selves é no trabalho de processamento emocional. Então, quando a gente passa por uma situação muito difícil, muito desafiadora, né, ou muito pesada, muito estressante, a TFC propõe dentro do seu modelo que a gente vai lidar com 3 grandes emoções, ou a Big Three, né, as grandes 3 emoções, que são a raiva, a ansiedade ou o medo
e a tristeza. E quando a gente está ajudando um paciente, um cliente nosso, a lidar, processar emocionalmente uma situação que está muito difícil para ele, trabalhar esses lados dessas emoções de maneira separada ajuda pra caramba na organização emocional do que essa situação estressante pode estar gerando para ele. Então, por exemplo, se o paciente chega na sessão muito confuso, com uma situação muito difícil que aconteceu na semana, não sei direito o que eu tô sentindo, uma hora eu sinto uma coisa, uma hora eu sinto outra, poder reconhecer essa multiplicidade da nossa mente e ajudar o paciente a organizar, sair dessa vitamina de fruta que tá tudo misturado e separar numa salada de frutas que eu consigo enxergar os pedaços de fruta, ajuda a organizar, a saber o que cada emoção tá querendo falar para mim e como eu consigo usar o meu self-compassivo para regular essas emoções. E a gente pode trabalhar muito no trabalho com cadeiras, né? Quando a gente vai trabalhar com esses múltiplos selves das emoções, o Big Three. Então a gente pode botar numa cadeira a raiva, deixar a pessoa expressar a raiva que aquela situação tá gerando para ela, ou ajudar a explorar essa emoção quando tá difícil de acessar. Depois a gente pede para ir para a cadeira do medo e falar como que essa situação me deixa assustado, quais são os medos que estão atrelados a essa situação. E por fim a gente vai para a cadeira da tristeza, que normalmente tá o luto relacionado àquela situação, do porquê aquela situação está acontecendo comigo, e poder alcançar o lado mais vulnerável e que mais precisa de cuidados. Então, poder explorar essas três emoções no trabalho de múltiplos selves ajuda a diferenciar as nossas emoções, a conseguir tolerar elas, entender o que cada uma delas está querendo pra gente, e depois a gente traz o nosso self-compassivo, né, como um quarto eu aqui, que vai vir como um executivo que vai gerenciar essa galera toda. Então, como que a gente escuta a raiva, o que a raiva precisa, como relacionar com a minha raiva, como eu posso me relacionar com o meu medo, o que esse lado precisa para se sentir seguro, e como que eu cuido dessa minha tristeza, né? Qual é a função dela para mim nesse momento, que ela tá querendo me dizer, e como eu ajudo a regular essa sensação de tristeza, sem precisar evitar, sem precisar brigar, sem precisar entrar no meu sistema de ameaça, porque essa emoção tá presente. Então, em resumo, quando a gente trabalha com múltiplos selves, a gente está explorando todos os pedaços da nossa mente. E a ideia é poder trabalhar de uma forma integrativa, de que cada pedacinho da gente que existe aqui dentro é merecedor de estar aqui dentro e que a gente vai conhecer as intenções, as motivações e vai ajudar esse lado a se regular de uma forma que ele não nos carregue para o sofrimento, que a gente não seja carregado por esse lado, mas que a gente tenha consciência de que esse lado está dentro de mim e como eu posso me ajudar, como eu posso regular esse pedaço de mim, como que ele me ajuda e como eu posso me ajudar a esse lado ser útil e não me trazer sofrimento. Me conta se tu gostou do vídeo, se esse trabalho de múltiplos selves já acontece aí no teu consultório. E já sabe, se quiser saber mais sobre terapia focada na compaixão, segue o nosso canal.